Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero desejar uma boa noite a todos vocês e o meu desejo é que a paz do Senhor, a paz que excede todo o nosso entendimento, ela venha prosperar no teu lar, na tua casa. Que Deus em Cristo possa abençoar você, sua família e todos aqueles que vivem ao seu redor, ao seu derredor. Meus amados, o motivo desse vídeo é trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança e tentar aí com essa palavra de Deus alegrarmos os corações de muitos. Que a palavra do Senhor, ela faz isso em nossas vidas, ela traz alegria, ela traz benefícios espirituais, emocionais e psicológicos. Eu gostaria de convidar você que está assistindo esse vídeo, abra comigo no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, onde nós vamos meditar e abordar um assunto interessante. Eu quero dizer que eu não vou demorar nesse vídeo, até o intuito aqui não é ser muito demorado, enfadonho, mas trazer uma palavra rápida e objetiva para todos vocês que estão me assistindo. Se você quiser comentar, eu vou esperar algumas pessoas entrarem aqui para nós juntos podermos aqui aprender um pouquinho da palavra de Deus. Dizer que também é muito bom poder estar mandando um vídeo para tentar esclarecer algumas coisas, fazer uma palavra abençoada para a tua vida. Quem achou, vamos lá. 2 Tessalonicenses capítulo 2, vamos ler 8 versículos da palavra de Deus. Diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis quer por espírito, quer por palavra, quer por epístolas, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu acostumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera, versículo 7, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, e segundo o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Já foi lido, né? Então, queridos, esse é o texto ao qual nós vamos tomar por base. E esse texto ele é um texto muito polêmico. Ele é muito discutido porque, independentemente da sua igreja, ele é interpretado de forma diferente. Porque tem muitas pessoas que acreditam que Jesus ele vai vir depois da manifestação do anticristo. Já outras acreditam que Jesus ele vai vir antes da manifestação do anticristo. Mas o apóstolo Paulo ele deixa bem claro para todos nós, eu não vou ser profundo aqui, até porque o intuito não é esse, mas eu quero ser bem objetivo. O apóstolo Paulo ele vai dizer que a vinda do Senhor Jesus ela não vai acontecer sem que antes venha a apostasia
e o filho da perdição se manifeste. Mas vamos voltar para o início, porque o objetivo dessa segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses é simplesmente admoestar aos irmãos de que alguma coisa estava errada. Porque Paulo havia escrevido uma primeira carta aos Tessalonicenses, e nessa primeira carta ele já tinha falado acerca da vinda do Senhor Jesus. E de repente os irmãos de Tessalônica, eles recebem uma carta fraudulenta, uma carta com o objetivo de deturpar, né, aquilo que Paulo havia pregado. Queridos, e Paulo ele tinha tanta convicção daquilo que ele pregava, que ele chega a dizer que se o anjo descer do céu pregando um outro evangelho que não fosse aquele que ele tinha pregado, anátema era, ou seja, maldito era. Porque Paulo, o que ele passava, ele recebia diretamente do Senhor Jesus, né? Desde o seu encontro ali, né, no livro de Atos dos Apóstolos, quando ele ia no caminho de Damasco, o próprio Jesus se revelou ao apóstolo Paulo, e daí por diante o Senhor ele vinha se revelando ao apóstolo Paulo. E também todos nós sabemos que Paulo ele era um fariseu e muito bem capacitado, muito bem instruído na lei do Senhor. O apóstolo Paulo ele escreve essa primeira carta e a segunda carta aos Tessalonicenses baseado nos livros de Daniel, nos livros proféticos, né? Não é à toa que ele vai tirar esse nome, o homem da iniquidade. Quando Paulo ele fala o homem da iniquidade, ele faz referência, alusão ao anticristo, né? E talvez você esteja me perguntando, então por que esse nome anticristo ele não está aqui nessa carta? Porque, queridos, o único dos apóstolos que faz referência a este nome, a este pronunciamento anticristo, é o apóstolo João nas suas epístolas, né? Nem Jesus ele fez referência ao anticristo, mas o apóstolo Paulo, quando ele fica sabendo que os irmãos de Tessalônica estavam com os corações aflitos, porque Paulo havia pregado que Jesus ia voltar, né? E de repente os irmãos eles recebem uma carta fraudulenta, supostamente enviada pelo apóstolo Paulo, e onde essa carta dizia que Jesus Cristo já havia voltado. Por isso que Paulo ele inicia dizendo, irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor, né, e a nossa reunião com ele, eu já vos exortei. Porque os irmãos de Tessalonicenses eles estavam acreditando que Cristo Jesus já havia voltado. Mas Paulo agora ele vai escrever uma segunda carta, né, a fim de tirar aquilo que tinham pregado, que tinham falado, aquela falsa doutrina, né? Ou seja, aqueles irmãos eles receberam uma carta doutrinária a fim de trazer aí uma confusão na mente daqueles irmãos. E agora Paulo ele vai ter que corrigir esse erro. E ele vai dizer: a que não vos demovais com facilidade a vossa mente, e nem vos perturbeis. E agora Paulo vai trazer 3 referências: nem vos perturbeis, seja por espírito, ou algumas traduções diz profecias, seja por palavras ou epístolas, cartas. Por que Paulo ele fala isso? Porque, queridos, o que tem de gente sendo enganado por falsas doutrinas, heresias, o que tem de pessoas que por lhe faltar o conhecimento padecem, né? O que tem de pessoas que às vezes não tem um certo conhecimento da palavra de Deus e se deixam levar facilmente com doutrinas que não é a qual o Senhor Jesus tem revelado, tem pregado, ou aquilo que ele deixou para todos nós seguirmos, né? E Paulo ele vai ali com todos os cuidados tentar fazer e trazer de volta aos irmãos aquilo que ele tinha recebido do Senhor Jesus. E ele vai seguir dizendo: ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição. O apóstolo João ele vai dizer que muitos anticristos já saíram pelo mundo. E eu te pergunto, o que é o anticristo? Qualquer pessoa, queridos, ela pode, entre aspas, ser um anticristo. Porque um anticristo é um opositor a Cristo. Ou seja, toda pessoa que ela se opõe a Cristo, a palavra do Senhor, né,
aquilo que o Senhor prega, ele se torna um anticristo. Todo aquele que se levanta em oposição a Cristo, ele é um anticristo, é um opositor a Cristo. Por isso que o apóstolo João, ele já vinha falando a respeito de muitos anticristos, muitos falsos profetas, muitos que saíram por aí, ou querendo trazer uma certa usurpação, né, de Cristo, dizendo ser o próprio Cristo, mas de fato não era Cristo, porque só há um Deus, né, nosso Jesus Cristo. Mas Paulo ele vai dizer aqui, que isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Queridos, o que é apostasia? Apostasia é você negar a fé, né? Você perder a fé. Apostasia é você, outrora, era um crente fervoroso ou alguém que tinha uma fé, uma religião e era fervoroso naquilo. De repente, essa pessoa se afasta da sua fé, se afasta da sua religião e agora passa, antes defendia a sua fé, agora é a oposição da sua fé. Ou seja, ele abandona a fé. Isso é apostasia. Então, se Cristo ele vai voltar, mas que primeiro venha a apostasia e depois o homem da iniquidade seja revelado, queridos, então nós não estamos muito longe disso. Porque se nós observarmos como anda, né, o mundo nos dias de hoje, e quando eu falo mundo, estou falando especificamente as igrejas de Deus, tirando ali da Europa, onde se acendeu o maior, onde foi pregado o maior índice do Evangelho, né, Estados Unidos, América, e levando aqui para o Brasil, nós vamos entender que a apostasia ela já chegou, ela já está operando. A apostasia a qual o apóstolo Paulo se refere são aqueles que já negaram a sua fé. Tem muitas igrejas, queridos, por aí têm negado a sua fé, muitos fiéis têm abandonado a sua fé. Então, se o anticristo, né, ele vai vir num período de apostasia, então ele está para se manifestar. O anticristo que eu falo é o homem da iniquidade, ou o filho da perdição, ou o homem sem lei. Tá? Então são muitas palavras aí referentes a esse nome, a esse homem, melhor dizendo. É também a mesma besta do Apocalipse. Ele é um só, tá? Mas tem várias nomenclaturas, vários nomes, tá bom? E a Bíblia diz aqui que tem que vir primeiro a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Queridos, você pode ter certeza que o homem do pecado, né? O homem do pecado, o homem da iniquidade, o filho da perdição, ele vai se revelar, né, no momento oportuno, ou seja, no momento onde o governo estiver desestabilizado, a igreja estiver desestabilizada, porque o anticristo ele não vai trazer de início, né, guerras ou qualquer tipo de conflito, não. Ele vai ser aquele homem que ele vai trazer paz mundial. Ele vai vir como Cristo, vou melhor dizer assim, que veio, né, para trazer paz. Jesus fala isso: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vos a dou como o mundo a dá. Todos nós sabemos que sempre, né, o inimigo das nossas almas, o diabo, ele quis imitar a Cristo, a Deus, e dessa forma não vai ser diferente. Primeiro vem o falso profeta ele vem com o intuito de abrir o caminho para a besta, que é o anticristo, né? E a besta que é o anticristo, que vai ser um homem com muito poder, né? Ao ponto de enganar as nações com o seu poder sedutor, né? Vai ser um homem que vai vir trazer uma paz temporânea, vou dizer assim, e também uma espécie de um Cristo, né, que veio para dar jeito no mundo caótico, né, no mundo que já estava indo de mal a pior. Este vai ser um momento que esse filho da iniquidade ele vai se revelar, né, aonde as leis elas não tiver mais a sua força, porque se você não sabe, iníquo quer dizer
Anomia, ou seja, o homem sem lei, né? Esse também é mais uma referência ao anticristo, um homem sem lei. Então ele vai vir neste momento, nessa ruptura, né? Quando o mundo estiver um caos, quando os que são religiosos, os que proferem alguma fé, quando a igreja de Deus estiver passando por momentos difíceis de perseguições, este vai ser um momento oportuno onde este homem ele vai trazer, vai se revelar e ele vai vir com sinais e prodígios. A Bíblia diz, queridos, que ele vai vir com tantos sinais e prodígios que, se possível, vai enganar até os eleitos de Deus. Porque, queridos, veja bem, quando esse anticristo, ou esse antimachia, ou esse antimessias se revelar, com sinais, grande poder, né, fazendo sinais de todas as formas, milagres, de repente um homem com tanto poder, com tanto carisma, com tanto poder de persuasão, um homem que veio para trazer uma suposta paz, quando ele se revelar, quantos vão se deixar levar pela sua eficácia, né? Quantos vão se deixar levar pelo seu poder de persuasão, pelo seu carisma? Porque de início ele não vai trazer logo uma confusão, ele vai tentar trazer dar um jeitinho, né, para as nações, porque o objetivo de Satanás, através do homem da iniquidade, é enganar as nações, né, a fim de trazer o maior número possível, né? E tanto que nós vamos ler agora no versículo 8 em diante, onde nós vamos entender mais ou menos o que Paulo estava querendo dizer, né? E também em relação a quem está detendo o anticristo, né, se revelar. Diz assim, a partir do versículo 8: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda, né? Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com poder e sinais e prodígios da mentira. Então, queridos, quando o inimigo ele se revelar, quando o anticristo ele se revelar, ele só vai se revelar a fim de enganar as nações. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você esta noite. A Bíblia diz que ainda tem um que detém ele, né? Ele só vai se revelar quando este que detém o anticristo, quando este que detém o homem do pecado, quando este que detém o homem sem lei, o homem da iniquidade for retirado. E aí onde nós entramos numa história ou num tema mais complicado, porque alguns dizem que quem é este que detém, né, o homem da iniquidade, dizem que é a igreja, outros dizem que é Jesus, outros dizem que é o Espírito Santo, né, e outros dizem que é a Constituição. Por que a Constituição? Porque a Constituição, todos nós sabemos, nós somos regidos por uma Constituição, nós temos leis que nos regem nesse país, assim como todos os países. Então, se o homem sem lei, então se o homem da iniquidade, ele é uma anomia, o homem sem lei, então ele vai vir, né, nessa ruptura onde não se está cumprindo a lei, onde muitos, né, não querem nem cumprir a lei, entendeu? Então, por isso que muitos acreditam que o anticristo, ele vai vir, né? Antes dele vir, aquele que o detém, o anticristo, é a Constituição. Ou seja, quando a Constituição não estiver mais valendo, ou não tiverem mais cumprindo a Constituição, apesar de que nós sabemos que a lei hoje, pelo menos aqui no Brasil, ela não tem muito valor mesmo, mas nós temos uma Constituição, e aí sim ele vai se revelar, porque ele é o homem sem lei, né? Eu costumo dizer que o mundo hoje, ele está preparado, né? Você vai até ficar se perguntando, como assim preparado para receber um homem com muito poder, um homem a fim de trazer uma vida
entre aspas, sossegada, uma vida de paz, uma vida onde as coisas são mais facilmente adquiridas, e o homem sem lei e o anticristo ele vai justamente trazer isso, trazer uma paz enganadora, né, como já falou aqui o apóstolo Paulo, né, que ele é um mentiroso, ele é um enganador, e o intuito dele é enganar as nações a fim de destruir as nações, e ele diz que vai vir com poder, né, e a segunda eficácia de Satanás, também com prodígios da mentira. Queridos, na minha opinião, na minha interpretação, quem detém o homem da iniquidade é o Espírito Santo. Porque se nós observarmos o que Paulo fala aqui no versículo 7, diz assim, no versículo 6 e no versículo 7: E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Queridos, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Também diz que o Espírito Santo ele sente ciúme de nós. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando o apóstolo Paulo ele fala que o homem da iniquidade só será revelado quando aquele que o detém for afastado, o apóstolo Paulo ele faz referência a uma pessoa, porque o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa dotada de personalidades, porque o Espírito Santo ele chora, ele sente ciúmes, o Espírito Santo ele é sensível, e quando eu leio isso aqui, eu entendo claramente que aquele que detém a manifestação do anticristo é o Espírito Santo de Deus. Porque, queridos, a igreja ela não tem esse poder, somente a igreja ela não tem o poder de deter o homem da iniquidade. Alguns dizem que é Jesus, porque Jesus ele vai impedir a manifestação, né, do homem da iniquidade na sua vinda, mas aí já não bate, porque como o apóstolo Paulo falou, que Cristo ele só vai voltar, né, e antes dele voltar, como diz aqui no versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho do pecado. Ou seja, primeiro vai vir, né, a apostasia, segundo o filho, né, da iniquidade, o homem da iniquidade ele vai ser revelado, e enfim, o Jesus Cristo ele vai voltar com poder e glória e destruirá Satanás com o sopro da sua boca e pela manifestação da sua vinda. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, né? Ou seja, até onde eu quero chegar? Queridos, eu quero chegar ao seguinte: aquele que detém o anticristo é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele foi enviado à terra para trazer à igreja de Deus uma esperança ou uma força a qual nós mesmos não temos. O homem ele não tem força alguma, queridos. Ou seja, se não for o Espírito Santo na terra a fim de dirigir a igreja, né? Dirigir a igreja ao noivo, dirigir a noiva ao noivo, de maneira nenhuma a igreja, pelo seu próprio braço, pela sua própria força, ela conseguiria. Então, queridos, não pode ser a igreja, porque a igreja ela não tem essa capacidade, se não for através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que conduz a igreja a Cristo. Então eu acredito que quando o Espírito Santo ele for afastado, né? O Espírito Santo ele vai ser afastado quando Cristo voltar. Amém? Então não vai ser a constituição, não vai ser a igreja e não vai ser Cristo. Cristo, sim, através do Espírito Santo, porque os três são um. Amém? Então, na minha opinião, é o Espírito Santo
que está detendo a manifestação do homem do pecado, né? Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Aonde eu quero chegar? Queridos, eu tenho certeza absoluta que antes da apostasia, que eu acredito que nós já estamos vivendo a apostasia, antes que o homem da iniquidade ele seja revelado, Cristo Jesus ele vai trazer um avivamento para a nação, um avivamento que nunca foi visto antes. E eu acredito, queridos, que antes que seja revelado o homem do pecado, antes que aconteça o grande advento da vinda de Cristo, as nações ainda vai ser impactada pelo poder do Espírito Santo. As nações ainda elas vão receber uma restauração do Espírito Santo, mas uma restauração, queridos, que nunca foi vista. Eu ainda acredito, amados, que a igreja de Deus, ela ainda vai passar por um momento de grande avivamento. Porque, amados, todos nós estamos passando por momentos difíceis, aonde o mundo, né, não só o Brasil, mas o mundo, ele tem passado por um momento difícil. E eu não quero ser aqui um charlatão, achando que eu quero ser o mais um, né, tomando proveito da crise a qual nós estamos passando por este vírus, que é o coronavírus, para tentar ali dar alguma explicação a respeito disso. Mas o que eu estou querendo dizer que isso que está acontecendo é um despertar de Deus para a sua noiva, né? Talvez ainda, como Jesus falou no Evangelho de Mateus capítulo 24, que é só o princípio das dores. E eu acredito sim que é só o princípio das dores, mas eu acredito, queridos, que nesse período, né, a qual nós vamos viver até a apostasia de fato e a revelação do homem da iniquidade, a igreja, a nação, ela vai passar por um momento de grande avivamento. E esse momento de grande avivamento que o Senhor vai derramar sobre a sua igreja, sobre a sua noiva, queridos, é o momento onde todos aqueles que estão desapercebidos, todos aqueles que estão cegos espiritualmente, todos aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, todos aqueles que não estão dando crédito à palavra de Deus, porque se você observar, queridos, o que está acontecendo hoje no mundo é o que estava acontecendo na igreja de Tessalonicenses, né? Ou seja, os irmãos estavam confusos, com os corações entristecidos, com medo, porque achavam que Cristo já tinha voltado. Então, isso nos dá a entender que se eles tiveram medo, é porque eles não estavam preparados. E aí Paulo ele vai trazer uma segunda carta com o fim de trazer, né, de levar um ânimo, uma esperança aos irmãos, renovar a fé daqueles irmãos novamente, tá? E eu acredito que isso vai se repetir ainda nessa nação, nessa geração. Eu acredito que Deus, através do Espírito Santo, ele vai trazer um refrigério para as nações, né? Um tempo novo, mas esse tempo ele não vai ser muito duradouro. Eu acredito que vai ser um tempo, né, um espaço de tempo muito curto, até que seja revelado o homem da iniquidade, tá? Então, eu gostaria que você se atentasse muito para isso. E se por acaso você ainda está desapercebido, você não está fiel ao Senhor, se você ainda não serve ao Senhor, eu te convido a participar deste despertar de Deus para as nossas vidas, desse despertar do Espírito Santo para nossas vidas, tá? Porque quando o Espírito Santo ele for retirado, a sua igreja, a igreja de Deus também será retirada, tá bom? Porque alguns pregam que após o arrebatamento, o Espírito Santo ainda vai permanecer aqui. E por isso alguns dizem que ainda após o arrebatamento alguns vão conseguir, né, subir ao céu pela forma da morte, pela morte, ou seja, vão dar suas vidas a fim de serem salvos,
Queridos, mas o homem sem o Espírito Santo, ele é um covarde. O homem sem o Espírito Santo de Deus, ele não consegue dar um só passo à sua frente. Porque o que nos move, o que move a igreja, o que move, né, a noiva do Senhor é o Espírito Santo de Deus, tá? Que foi enviada simplesmente para trazer ao homem ao arrependimento, né? Porque o homem por si próprio, ele não se arrepende a não ser que o Espírito Santo conduza ao arrependimento, tá bom? Então, queridos, não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Não deixe para se despertar, né? Quando já tiver passado a hora de despertar. A hora de se despertar é agora. Tá? Nós estamos vivendo um momento crucial na nação brasileira. É um momento de esperança. Apesar de que estamos passando por uma crise, né? Toda a nação, todo mundo está passando por esta crise. Mas o Brasil, queridos, eu acredito que o Senhor está despertando essa nação. Eu acredito que Deus ele vai refrigerar essa nação, vai trazer um refrigério para a igreja brasileira, para essa nação abençoada. Então vamos ser participantes disso, vamos ser ali mais um no meio de tantos que vão ser participantes, né, dessa restauração espiritual. O meu desejo é que a nação brasileira seja governada por uma teocracia, né, uma teocracia de Deus, tá? A fim de que o governo seja administrado por Deus. Né? A Bíblia diz, Salmo 33, se eu não me engano, versículo 12. Né? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então hoje nós, nesse dia, nessa data, a nação brasileira, ela se voltou para Cristo, né? Um jejum nacional, onde todos aqueles que entendem, têm conhecimento do que está acontecendo, eu tenho certeza que fizeram a sua parte, assim como eu também fiz, né? Com jejum e oração, e eu acredito que Deus, através dessa nação, Ele vai despertar muitas outras nações para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então é isso, meus queridos, que Deus possa te abençoar, irmão Gabriel, que Deus te abençoe, viu, meu filho? Deus te abençoe grandiosamente, irmão Cione, Deus te abençoe, todos vocês que estão assistindo o vídeo, Bruno, todos vocês, Vanessa, que Deus possa te abençoar onde você está, né? E dizer a todos vocês que semana que vem eu estarei fazendo uma outra live, dando continuidade a este tema, tá bom? Não terminei, é muito complexo, muito grande. E quarta-feira, se Deus quiser, eu estarei fazendo uma outra live ao vivo com o fim de explicar um pouco melhor acerca dessa manifestação do filho da perdição, do homem da iniquidade, tá bom? Então, desejo a vocês uma boa noite, né? E compartilha esse vídeo, queridos. Compartilha, divulga. Meu objetivo aqui não é ganhar popularidade, muito menos seguidores, né? É trazer a palavra de Deus, porque isto é o que importa, tá bom? Então é isso. Que Deus em Cristo vos abençoe. Boa noite, até mais.